Olá meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos analisar aqui, vamos fazer um react sobre um debate que teve há um tempo atrás entre o pastor César Cavalcante e o pastor adventista Ezequiel Gomes sobre a questão do sábado. Em dado momento aí do debate, o Ezequiel ele sacou um versículo de Tiago que eu sinceramente nunca ouvi nos meus debates como adventistas, nunca ouvi eles citarem este versículo como se fosse o sábado, a guarda do sábado. Sem mais delongas, vamos ouvir aqui o que o Ezequiel tem a dizer sobre o versículo de Tiago, que para ele é uma prova que justifica ali a guarda do sábado. Vamos ver. Você coloca aí, ó, não, textualmente está dizendo que nós não somos julgados pelo sábado, certo? Sim. Entretanto, em Tiago capítulo 2, se fala que nós seremos julgados pela lei. E essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Quer dizer, o César acabou de citar para ele Colossenses capítulo 2, que fala: não julgueis nem pelos sábados, nem pelas luas novas, nem por nada. E o César, claro, ele introduziu um argumento muito plausível, que é que nós não devemos guardar o sábado, nós não devemos ser julgados porque nós não guardamos o sábado, porque Paulo diz claramente isso em Colossenses. Aí ele dá um somebody love como se não tivesse acontecido nada, né? Como se aquele versículo fosse assim, algo que não deposse contra as doutrinas sabatistas. E aí ele vai fazer uma conversão indevida até Tiago. Olha, você disse que nós seremos julgados, que nós não seremos julgados. Entretanto, lá em Tiago fala que nós seremos julgados. Ora, então quer dizer que Paulo está em contradição com Tiago, já que Paulo fala que nós não devemos ser julgados pelo sábado, e ele vai falar, nós devemos ser julgados pela lei. Então, existe alguma contradição, mas não há contradição alguma. O que ele está fazendo aqui é apenas uma ilação para tentar embutir o sábado como justificativa de que nós seremos julgados. Ele quer provar isso, que o sábado está ali em Tiago. Vamos deixar ele falar. Textualmente, literal, tá lá, ó. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que disse não adulterarás, também afirmou não matarás. Esses são 2 dos 10 mandamentos. Então, aquele que guarda todos os 10 mandamentos, mas tropeça em um, tropeça em todos. O sábado é um dos 10 mandamentos. Você percebeu? Olha o que ele está fazendo. Ele já está induzindo o ouvinte à interpretação equivocada, porque o texto não fala ali que são só os 10 mandamentos. Ele não diz em lugar nenhum que são só os 10 mandamentos. Nós vamos provar isso aí. A conversa de Tiago, ela vai muito além. Ora, se você não adultera, mas você mata, você é um transgressor da lei. Aí o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei dos 10 mandamentos. Ó, a lei da liberdade, prestou atenção? A lei da liberdade, ele diz categoricamente, é a lei dos 10 mandamentos. Nós vamos provar que não, tá? Aliás, é uma interpretação totalmente capciosa. Isso aí é uma exegese, não é exegese. Ele está levando para dentro do texto os princípios e pressuposições teológicos da seita dele, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, veja bem, César, não tem como escapar. Os 10 mandamentos vão ser a lei em função da qual você será julgado. Você coloca aí. Então, ele disse que não tem como escapar, não tem. Aqui é uma prova cabal, inequívoca, não tem como você escapar, porque aqui está dizendo textualmente que nós vamos ser julgados pela lei, mas Paulo fala que nós não seremos julgados pela guarda do sábado. Mas ele está insistindo aqui que nós seremos julgados pela lei. Ele esqueceu totalmente Colossenses capítulo 2, ou fez que esqueceu, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui sobre essa questão, tá? Primeira coisa que nós devemos observar, pessoal, é qual lei que Tiago fala, tá? Eu preparei aqui um PowerPoint aqui para nós, para nos guiar aqui nesse estudo. Qual é a lei da qual Tiago fala? Do que trata a carta de Tiago? Qual era o contexto imediato da passagem?
Qual é o significado da lei áurea e da lei da liberdade naquela perícope ali? Quem eram os destinatários da carta de Tiago? Qual era a mentalidade teológica dos destinatários desta carta? Então aqui são algumas perguntinhas norteadoras que todos devem seguir ao analisar, ao fazer uma exegese de um texto. Tá? Isso aqui nada mais é do que contexto gramatical, contexto mais lato, o contexto histórico, o contexto teológico. Então, os contextos têm subcamadas para nós analisarmos. Não é só o contexto ali das palavras, do que vem antes, do que vem depois. Tá? O clima, se está tenso aquele clima, se ele quer passar uma mensagem, se essa mensagem ela deve ser uma norma para todos os cristãos ou se é restrito apenas àquela comunidade. Então, a exegese ela é um trabalho assim que não é simplista. Você tem que mergulhar no texto mesmo, na história, enfim. Do que trata a carta de Tiago? A carta de Tiago está tratando do sábado? Não. A carta de Tiago está tratando da lei? Não. A carta de Tiago trata de questões morais, de questões éticas, fala muito sobre a questão da língua, fala muito sobre a questão de menosprezar os pobres, da ira, mas não fala nada sobre quebrar o sábado, sobre quebrar os 10 mandamentos. Não é isso que a carta está falando. Ela não trata sobre isso, tá? Isso já é uma pista. Qual era o contexto imediato da passagem? Olha, se nós formos do contexto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele não está falando sobre o sábado, não está falando sobre os 10 mandamentos. O capítulo 1, 2 e 3 está falando sobre guardar a sua língua. Está falando sobre não maldizer o seu próximo, não fofocar. É isso que Tiago está tratando nesse contexto imediato. Não está tratando sobre a questão da lei, ou do sábado especificamente. Está tratando dessa questão da língua, algo que não está nos 10 mandamentos. Não está nos 10 mandamentos. A não ser, né, que você possa puxar ali muito perifericamente a questão de não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Mas a carta de Tiago ela vai muito além disso aí. Está falando sobre o poder da língua, do qual os 10 mandamentos não passam nem perto. Não trata, não fala sobre isso. Então é algo que era novo ali, que apenas o evangelho poderia lidar com isso, não a lei. A lei não tinha dispositivos legais para lidar com isso. A não ser em algo bem específico, como não dirás falso testemunho. Pronto, acabou. Qual é o significado da lei áurea e da lei da liberdade? O que significa a lei da liberdade naquele contexto ali? Será que lei da liberdade tem um significado de 10 mandamentos, como disse o Ezequiel Gomes? E quem eram os destinatários desta carta? Eram gentios? Eram judeus? E o que esses judeus tinham como teologia? Qual era a mentalidade teológica dos destinatários dessa carta, destes judeus? Porque quando você abre a carta, você percebe que a carta é completamente judaica. Desde o começo, está escrevendo as 12 tribos dispersas na diáspora de Israel. Ele usa um linguajar completamente da sinagoga, um linguajar completamente judaico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra questão aqui é o versículo que foi citado. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Agora a pergunta é, o que Tiago quis dizer com a expressão toda a lei? Toda a lei. São 2 pontos que nós queremos analisar. O segundo ponto é o versículo 2:12. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. E o que significa então essa lei da liberdade dentro deste contexto do qual Tiago está falando? Então, 2 coisas aqui muito importantes para nós decifrarmos e refutarmos o alegado argumento de que a lei da liberdade é ou são os 10 mandamentos. Vamos para outra coisa aqui, vamos ver o contexto imediato.
Olha, no capítulo 1, 2 e 3, todo o contexto fala sobre questões que estão fora do decálogo, como eu já disse. O problema com a língua e a acepção de pessoas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. É sobre isso que Tiago está falando. O contexto ali trata sobre a palavra e não a lei como guia do cristão. Tiago, ele vai deixar claro que é a palavra que guia a vida de fé e prática da igreja primitiva. Olha o que ele vai dizer aqui, olha, no capítulo 1, versículo 21 ao 23. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Que palavra é essa? O evangelho, claro. Essa é que é a palavra que ele está falando. Não tem outra palavra. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A lei tem capacidade de salvar as vossas almas? Não tem. Mas a palavra de salvação do evangelho tem, porque Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho tem esse poder de transformar, de dar nova vida, de regenerar, quando o Espírito Santo vem e faz tudo isso através da palavra, né? E sede cumpridores do quê? Da lei? Não, da palavra, do evangelho, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, você ouviu, você pratica. É o que Jesus diz lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Dando ali, falando ali sobre aquela metáfora sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Ele disse, aqueles que ouvem minha palavra e não pratica, é aqueles que construíram a casa sobre a areia. Vem o vendaval, derruba essa casa. Agora, se você construiu a casa sobre a rocha, aí sim ela vai permanecer para frente, porque você está obedecendo a minha palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, então aqui nós temos a palavra, e a palavra aqui é o evangelho. Então, o guia do cristão aqui, ou pelo qual ele será julgado, é a palavra, não é a lei. De modo algum, o Tiago nem pensa em colocar a lei como um juiz que vai nos julgar. E aí, nós temos a expressão toda a lei. E nós vamos fazer uma correlação aqui com um apóstolo que trabalhou muito essa questão de toda a lei, que é o apóstolo Paulo, né? Vamos usar aqui Gálatas 3:10 e Gálatas 5:1-3. Como que Paulo ele utilizava essa expressão? Será que essa expressão ela se restringe apenas aos 10 mandamentos? Ou será que ela é mais abrangente? Olha o que diz Paulo. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. E lá no final da carta ele vai dizer, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui toda a lei é toda a lei do livro da lei, que inclusive está claro os 10 mandamentos, tá? Mas está englobado toda a lei, as 613 leis que os judeus tinham para cumprir. E aí, olha a expressão de Tiago, pois qualquer que guardar toda a lei é a mesma expressão que Paulo usa, olha, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí Tiago fala, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Será que Tiago aqui está restringindo a expressão toda a lei apenas os 10 mandamentos? É lógico que não. Assim como Paulo não estava restringindo a expressão toda a lei em Gálatas apenas aos 10 mandamentos. Então isso aqui é uma ilação, é uma interpretação própria dele, ou dos adventistas, sei lá, que querem transformar toda a lei em 10 mandamentos, só isso. Enquanto que Tiago ele está indo muito além, ele está englobando todo o livro da lei, toda a lei. E nós vamos perceber isso. A alegação aqui do Ezequiel é que Tiago cita, e de todos os adventistas, né? Tiago cita aqui 2 mandamentos do Decálogo. Portanto, se ele cita 2 mandamentos do Decálogo, óbvio que ele está citando ali o Decálogo como um todo, né? Então, quando ele fala a lei, está falando do Decálogo como um todo.
Então o argumento é, a lei da liberdade é o decálogo, porque Tiago cita 2 mandamentos do decálogo, o adultério e o assassinato. Então ele usa como exemplo 2 mandamentos para falar sobre todo o decálogo. Essa é a ideia. Mas é interessante que Tiago, dentro desse contexto, ele vai citar 2 também mandamentos que estão fora do decálogo. Estão na lei considerada cerimonial pelos judeus, pelos adventistas do 7º dia, que estão dentro do livro da lei, tá? Escrito por Moisés. Então tem até aquela divisãozinha, né, que eles falam, olha, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus, a lei cerimonial foi escrita por Moisés, colocada em um livro, enquanto a outra foi colocada dentro da arca e tal, aquilo que vocês conhecem, né? Agora, olha que interessante. Tiago cita 2 normas fora do decálogo. Primeiro, o amor ao próximo, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18, e não fazer acepção de pessoas, que você encontra em Deuteronômio, capítulo 10, 17, 16, 19, 2 Crônica 19, 7, em Malaquias, capítulo 2, versículo 9, tá? Então, não fazer acepção de pessoas e amar ao próximo são mandamentos que estão fora do decálogo. Estão dentro do livro da lei e dentro de um contexto maior de literatura sagrada judaica. Então, se Tiago está falando dos 10 mandamentos por citar 2 do decálogo, então ele também está citando toda a lei por citar aqui 2 fora do decálogo. Né? É simples, né? Então a gente precisa... não podemos ter 2 pesos e 2 medidas aqui. O contexto da perícope mostra que Tiago está se referindo apenas à 2ª tábua dos 10 mandamentos. Isso é interessante, olha. Que falava apenas dos mandamentos para com seu próximo. Não matarás e não adulterarás. E não da 1ª tábua dos mandamentos para com Deus, incluindo o sábado. É claro, Tiago ele selecionou a 2ª tábua, porque a 2ª tábua é a tábua onde tem os mandamentos e os deveres do homem para com seu próximo. Enquanto a 1ª tábua, segundo os especialistas, né, dizem respeito dos mandamentos que nós devemos ter em relação a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses. E por último ali, guardar o sábado. Né? Guardar o sábado está em relação a Deus, ao mandamento do judeu para com Deus. Né? Então Tiago, em vez de ele citar mandamentos dentro da 1ª tábua, ele vai para a 2ª, porque esse era o contexto do qual ele estava trabalhando, que era a acepção de pessoas, era o nosso dever para com o nosso próximo. Então era muito conveniente para Tiago citar mandamentos da 2ª tábua e não da 1ª tábua, onde estava o sábado. Então o sábado está fora de cogitação ali. De modo algum, o sábado pode ser usado como prova de que nós seremos julgados pela lei. Longe disso. Agora, Tiago, esse livro de Tiago, principalmente lá onde ele vai falar sobre a justificação também pelas obras, né? Somos justificados pelas obras, não só pela fé. Então ele vai dialogar com a carta de Paulo, principalmente Gálatas. E é interessante que eu separei aqui como que Gálatas e Tiago estão falando da mesma coisa. Então eu coloquei aqui em cores semelhantes as passagens ou expressões semelhantes entre Paulo e Tiago. Olha, Paulo vai falar sobre liberdade com que Cristo nos libertou. Ele está falando da lei da liberdade, olha. Aqui, estai, pois, firmes da liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é esse? Voltar a todos os ditames da velha lei mosaica. Era disso que ele estava tratando em Gálatas. Agora, olha Tiago, ele vai falar julgados pela lei da liberdade. Ele vai usar também a palavra liberdade aqui, ó. Julgados pela lei da liberdade. Aqui Paulo fala para nós ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, é uma lei, a lei que nos dá liberdade. O segundo ponto aqui, guardar toda a lei. Paulo usa aqui guardar toda a lei. Tiago também usa guardar toda a lei. Toda a lei aqui, como nós vimos, diz respeito a todo o livro da lei, tá? E vai até mais além. Toda a lei mesmo, que foi dada ao povo judeu, não só o decálogo.
Olha outra expressão aqui bem parecida. Mas servivos uns aos outros pelo amor. Então, Paulo está falando do quê? De servir, né, ao próximo, de você doar ao próximo. Esta é a lei da liberdade, de você fazer algo ao próximo, ajudar o seu próximo. E olha que Tiago fala aqui no verdinho também. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas Paulo está falando aqui que essa liberdade que nós temos, através da graça e da fé, é para servir uns aos outros, ou seja, é para praticar boas obras. Então a gente percebe que Tiago e Paulo está falando aqui a mesma língua, a mesma língua. E por último aqui no vermelho, eles usam o amor, olha. Servir uns aos outros pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Tiago vai usar também a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo dentro daquele contexto. Tudo dentro daquele contexto que Tiago está falando, né? Então a gente percebe que eles estão falando a mesma coisa. Então aqui guardar toda a lei é toda a lei mosaica mesmo, tá? Toda a lei mosaica. Aqui a liberdade que nós fomos chamados não é para a lei, porque Paulo está fazendo uma antítese aqui entre lei e graça. A graça é a liberdade para a qual nós fomos chamados por Cristo. É Cristo que nos dá essa liberdade. Liberdade com que Cristo nos libertou. Através da graça, né? E essa graça opera como? Opera pelo amor, servindo uns aos outros pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui Tiago, ele diz, assim falar, assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Não a lei mosaica, não os 10 mandamentos. É a lei da liberdade. E essa lei da liberdade, dentro do contexto de Paulo, é o evangelho, é a graça de Deus que vem sobre nós, né? E assim nos capacita para praticar boas obras, servir uns aos outros através do amor, porque o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é o sábado, como Jesus mesmo disse. Agora, a lei mosaica, ela dava liberdade ou ela escravizava? Bom, Paulo vai falar em Gálatas ainda. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não dobreis novamente para um jugo de escravidão. Que jugo é esse de escravidão? Voltar aos ditames da lei, né? Voltar a praticar toda a lei, inclusive a questão da circuncisão, a guardar dias. Paulo deixa bem claro isso em Gálatas. Se vocês estão guardando dias ainda, estações, anos, vocês caíram da graça, gente. Isso não é a lei de Cristo. Em Romanos 8, 2, Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, ou seja, o que era impossível à lei? Nós estávamos presos por uma lei, a lei do pecado e da morte. Essa lei nos prendia, nos escravizava. Agora, o Espírito de vida veio e nos libertou desta lei do pecado. É o Espírito de vida, ou seja, através do novo mandamento, através do Novo Testamento, através da graça de Cristo, é que nos dá liberdade através do Espírito Santo, de nos libertar da lei do pecado e da morte. Agora, olha aqui, Paulo ele vai citar uma outra lei, que é a lei mosaica. Ele diz, porquanto que era impossível a lei não poderia nos libertar da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era a lei da escravidão, e a lei mosaica estava impotente para isso. Ou seja, não tinha efeito nenhum. Somente a graça através de Cristo, pela lei do Espírito, que nos dá a liberdade. Então você vê que é diferente. E aí Paulo ele vai arrematar em 2 Coríntios 3,7, dizendo, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Olha, o que foi gravado com letras em pedras na história de Israel? Os 10 mandamentos. E ele chama isso de ministério da morte, que representava toda a antiga aliança. Os 10 mandamentos resumia, simbolizava, representava a antiga aliança. E Paulo chama isso de ministério da
morte, gravado com quê? Com letras em pedras. Agora vamos chegar no cerne da questão, o que é a lei da liberdade. Já ficou bem claro para você, né, o que é a lei da liberdade aqui, mas vamos citar Tiago, olha. Tiago, ele não vai citar apenas lei da liberdade no capítulo 2. No capítulo 1 ele já fala sobre isso. Tá? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora, olha aqui, Tiago, ele vai dizer que nós devemos atentar bem para a palavra e perseverar na palavra. E nós vimos que a palavra tem um significado de evangelho. É o evangelho de Cristo. Tiago está lidando constantemente com a questão da palavra no capítulo 1. Então ele chama essa palavra de lei da liberdade, lei perfeita da liberdade. Tá? Lei perfeita da liberdade. O problema dos adventistas é que quando eles batem o olho na Bíblia e veem a expressão lei, para eles é tudo lei que tem o significado de 10 mandamentos. Tá? Para ele, lei significa 10 mandamentos. Tá? E a gente viu que não é assim. Paulo, ele usa lá no capítulo 8 diversas instâncias para a lei. A lei pode ser do pecado e da morte, a lei pode ser do espírito de vida, a lei pode ser dos mandamentos da lei mosaica. Então, dependendo do contexto que você tem que interpretar ali a palavra lei. Aqui, Tiago, ele usa a palavra lei em relação ao evangelho. O evangelho é uma lei que nos liberta, que nos dá liberdade, enquanto a outra lei, segundo Paulo, né, nos aprisionava. Todavia, ele vai para o capítulo 2, olha, ele vai usar novamente, olha. Todavia, se cumprirdes é o mesmo que atentar. Ó, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha, eu duvido, se Tiago não tivesse colocado essa expressão aqui, amarás o teu próximo, não tivesse explicado o que é a lei real, hoje os adventistas estariam interpretando lei real como os 10 mandamentos. Eu estou até vendo, lei real é a lei do rei. Quem é o rei? É o rei de Israel. Ele que deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Então lei real só pode ser a lei dos 10 mandamentos. Mas aqui Tiago fala que a lei real é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É essa que é a lei real. Não é os 10 mandamentos. Não é? Então, isso aqui fica bem claro. E aí, embaixo, ele vai dizer, olha, no versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Lei real e lei da liberdade é a mesma coisa. A mesma coisa. Tanto é assim que o apóstolo, né, os apóstolos de todo o Novo Testamento vai dizer para nós, olha, próprio Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Jesus deixou bem claro, amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor teu Deus, ele sobressai sobre todos os outros mandamentos, inclusive o sábado. Mateus 22:40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Depende toda a lei e os profetas. Essa é a lei real. Essa é a lei da liberdade. Não são os 10 mandamentos. Romanos 13:9. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. Agora, Tiago, todavia se cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aqui, novamente, a lei real está sobressaindo sobre outros mandamentos, né? Inclusive os 10 mandamentos. E João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Agora, esse mandamento aqui, por que ele é novo? Porque ele parte de Cristo. Ele parte de Cristo.
No Antigo Testamento nós tínhamos isso aqui também, amar uns aos outros. Porém, o que é novo aqui é a referência do amor. É a partir de Cristo. Como Cristo me ama, eu tenho que amar o meu próximo, tá? Então, pessoal, aqui ficou provado, tá? Refutada a tese adventista de que a lei da liberdade é os 10 mandamentos, como ensinou ali Ezequiel Gomes, né? Claro que não, nós não seremos julgados pela lei de modo algum, nós seremos julgados pela lei do amor, né? É a lei do amor que vai nos dar galardão ou não. Tanto é assim que no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre o tribunal de Cristo, ele vai dizer, né? Uns vão edificar ali com boas obras, outros com más obras, representando ali o ouro e até a palha. O que é palha vai se queimar. Ou seja, não foi feito com amor, né? Não foi feito com amor. Então, a nossa intenção para com Deus, através do amor, é que será a referência de julgamento para nós, né? Não é 10 mandamentos, de modo algum. Talvez os 10 mandamentos, tá, ele pode julgar, mas não o crente, mas o ímpio. Porque lá no final, no trono branco, haverão-se livros. Com certeza vai ter os livros dos mandamentos de Deus que o ser humano não cumpriu, né? Não cumpriu por quê? Porque não entregou sua vida a Jesus. Porque somente através de Jesus nós podemos cumprir todos os mandamentos, que se resumem em amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então é isso aí, pessoal. Mais uma ilação adventista desfeita. Se você gostou do vídeo, já sabe, lasca aquele like maroto lá, se inscreve no nosso canal se não é inscrito e também divulgue, comente aqui o que você acha, que é a lei da liberdade. Pode deixar o seu comentário aqui, não será apagado, você não será excluído, não tem nenhum problema. Aqui não é como outros canais aí que o pessoal exclui, tira o que você escreveu, mesmo que seja contra aquilo que eu estou falando, não tem nenhum problema, tá? O canal aqui ele é democrático, a não ser que você comece a ofender, falar palavrões ou coisa do tipo, tá bom? Fora isso, não. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.